Muitas mulheres sofrem com desconfortos nos dias que antecedem a menstruação, a chamada tensão pré-menstrual. Entre outros sintomas, podem ocorrer alterações de humor. Atualmente acredita-se que os sintomas são resultados da queda na concentração do neurotransmissor serotonina, que por sua vez está relacionado com a diminuição na produção dos hormônios ovarianos estrógeno e progesterona, observada nessa fase do ciclo feminino. A redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com o... Bem, para resolver essa questão é bom que você conheça bem o ciclo ovariano, o ciclo menstrual, porque assim, ele é bastante decoreba, você tem que conhecer as etapas para não cair em alguns distratores. Eu vi muita gente caindo em alguns distratores aqui. Eu vou tentar explicar cada um deles e por que que não pode ser e fazer um resumo aqui do ciclo ovariano, tá? Então vamos lá, esse ciclo, ele vai começar com a menstruação e nesse ponto os níveis de estrógeno vão estar baixos. E o estrógeno ele tem uma coisa que a gente chama de feedback negativo sobre um outro hormônio chamado GnRH. Eu já falo desse hormônio, tá? Mas basicamente, o que é esse feedback negativo? Quer dizer que sempre que um está em decrescência, o outro vai estar em crescente. Então, enquanto um diminui, o outro vai aumentar. Quando o estrógeno está baixo, o GnRH sobe. Esse que é o feedback negativo. Isso não vai acontecer durante todo o ciclo. É só nesse começo aqui em específico que eu estou falando, acontece esse feedback negativo. Estrógeno baixo acarreta no aumento do GnRH. E o que é o GnRH? Ele é o hormônio liberador de gonadotrofina. Ele vai estimular o cérebro a agir nas gônadas, no caso das mulheres são os ovários, a produzir dois hormônios, que são o LH e o FSH. Tá? E esses dois hormônios são o pontapé inicial que vão levar até a ovulação, tá? No ciclo ovariano. Então, eles são o responsável por maturar o folículo, liberar o ovócito, que futuramente pode ser fecundado e aí leva a uma gravidez, ou não. E aí acontece lá de novo a menstruação e o ciclo se repete. Eu vou trazer um gráfico aqui que ilustra bem como é que é esse ciclo, todas as etapas dele, eu vou explicar devagarzinho aqui cada coisa. Então, vamos lá. Aqui, você consegue ver nesse gráfico que no começo os níveis de estrógeno estão baixos. E é isso que vai levar aí, como eu falei, é o aumento, né, o aumento do hormônio GnRH, que vai aí estimular a produção de FSH e LH. Tá, e o que que esses dois hormônios fazem? O FSH é o folículo estimulante, o hormônio folículo estimulante. Ele serve para estimular, né, estimular o desenvolvimento do folículo ovariano. É aquela história, quando a mulher está na fase fetal, quando ela ainda é um feto na barriga da mãe, ela começa a produzir seus ovários, começa a produzir seus folículos, só que em um determinado momento, esses folículos entram em dormência. E quando eles entram em dormência, eles param sua atividade e eles só vão voltar lá na puberdade, justamente por conta do FSH. O FSH vai agir sobre eles, né, fazendo com que eles saiam desse estado de dormência e voltem ao seu desenvolvimento. É essa a função do FSH. Tá, e o LH? O que, que o LH faz na vida? O LH ele vai estimular a entrada de água para dentro do folículo, que consequentemente vai levar à ruptura dele. Então é por isso que ele está aumentando, né? Aqui no começo ele está bem pequeno e aqui está bem maior. Isso acontece por causa do LH. O LH vai levar a essa entrada de água, entrada de líquido dentro do folículo, vai levar ao seu rompimento, que vai liberar o ovócito aqui, que é o que vai ser fecundado aí mais para frente. Ou não, enfim. Tá, e onde que entra estrógeno e progesterona dentro desse ciclo? Eles vão entrar desde o começo do ciclo. Eles vão começar com o folículo vai começar a produzir estrógeno, tá? E mais para frente, quando o folículo libera o ovócito, ele vai se tornar o que a gente chama de corpo lúteo. Corpo lúteo nada mais é do que o próprio folículo, depois que ele libera o ovócito, ele se torna esse corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai começar a secretar em quantidades muito maiores o estrógeno, que já estava sendo secretado antes, só que agora com progesterona em quantidades bem altas. E o que, que faz estrógeno e progesterona? Basicamente, em resumo, esses dois hormônios eles vão ajudar a nutrir e formar o que a gente chama de endométrio, que é o tecido da parede do útero que futuramente serve para nutrir um possível embrião.
a progesterona e o estrógeno fazem justamente essa função de nutrir esse endométrio e da formação desse endométrio, do espessamento desse endométrio. Só que assim, após um determinado tempo, caso não ocorra fecundação, o corpo lúteo acaba regredindo, ele acaba se degenerando. E nesse momento, né, aqui nesse gráfico não está mostrando, mas existe um ponto chamado fase lútea tardia, em que o corpo lúteo começa a degenerar, que é mais ou menos aqui. E quando ele degenera, ele para de produzir esses hormônios. Então acontece a queda da progesterona, que é representado por essa linha preta, e do estrógeno, representado por essa linha vermelha. Então, qual o motivo que leva à diminuição desses hormônios? É justamente isso. É a degeneração desse corpo lúteo. O corpo lúteo degenera, depois o folículo e o ovário são reabsorvidos pelo corpo, não aconteceu ovulação. E, né, a consequência disso é a menstruação. Porque, como eu falei, o tecido endométrio estava sendo mantido pela progesterona e o estrógeno, e quando esses hormônios caem, o tecido não tem mais estímulo para ser mantido. Ele é descamado, ele sai na forma da menstruação. E aí o ciclo volta a se repetir. Então, basicamente é isso, né? Isso daí já indica que a alternativa correta é a letra A. Né? A redução da produção desses hormônios nessa fase está relacionada com a regressão do corpo lúteo ovariano. Então, por que as outras não podem dar certo? Então, a diminuição da produção da ocitocina. Eu falei aqui do ciclo inteiro e em nenhum momento a ocitocina entrou aqui. A ocitocina está sim relacionada com o processo reprodutivo, o sistema reprodutor, mas ela não entra diretamente no ciclo ovariano, no ciclo menstrual. Então não dá para considerar isso como uma resposta possível. Letra C. Liberação do gameta feminino na ovulação. A gente consegue ver que a questão está falando sobre tensão pré-menstrual, sobre menstruação. Isso acontece lá para o final do ciclo, né, depois da regressão do corpo lúteo. E a liberação do gameta feminino vai acontecer aqui, por volta dos 14 dias dentro do ciclo. E isso daí não tem nenhuma relação com lá a TPM, a tensão pré-menstrual. Então não pode ter sido isso, né, a liberação do gameta feminino. Letra D. O aumento nos níveis dos hormônios LH e FSH vai cair na mesma resposta da alternativa C. O aumento nos níveis de LH e FSH, esse pico que a gente chama, acontece ali no meio do ciclo mais ou menos. E isso daí não vai ter relação com a tensão pré-menstrual. A tensão pré-menstrual, TPM, acontece por conta da queda dos hormônios, como a questão falou, que a queda desses hormônios está relacionada com a concentração da serotonina. E a queda desses hormônios sim vai ocasionar na TPM. Não o aumento do LH e do FSH, que vão acontecer bem antes disso. Então não tem como ser letra D. Letra E. Elevação nos níveis sorológicos de adrenalina. Assim como a letra B, a adrenalina não vai influenciar diretamente dentro do ciclo. Então não tem como ser. Aí sobra somente a letra A, de fato, como a alternativa correta.